Olá! No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma exortação do perigo de nos perdermos na nossa própria vontade e nos esquecermos da vontade de Deus para nós. Convido você para meditarmos juntos a leitura de hoje que está no Evangelho de São Mateus, versículo 21 a 27. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? O que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de hoje, ele é muito firme com São Pedro, ele é muito duro e faz a gente até se assustar um pouco, né? Falar, nossa, mas Jesus foi tão duro com São Pedro. São Pedro, né? Um santo, primeiro papa da nossa igreja. Mas Jesus, ele age assim para nos mostrar o perigo de fazer o que São Pedro fez. São Pedro, ele se deixou levar pela tentação de querer a vontade dele naquele momento. De querer o bem para aquele momento e se esquecer do que era o bem maior, que seria Jesus morrer, ser crucificado, sofrer tudo o que deveria sofrer para o bem maior, para vencer a morte, o pecado, ressuscitar e nos dar a vida eterna. Esse era o bem maior. Geraria sofrimento, geraria dor, mas São Pedro ali, ele se deixou levar por essa tentação do demônio de querer a sua própria vontade para o bem momentâneo, que era ter Jesus ali com eles, de Jesus não sofrer tudo aquilo, de fugir do sofrimento, né? Pedro ele tentou fugir do sofrimento de ver Jesus sofrer, ser crucificado e morto. Então Jesus ele é duro, ele é firme com São Pedro dessa forma para mostrar: nunca mais se deixe levar por essa tentação. Ele fala para mim e para você hoje sobre esse perigo. Não se deixe levar pela tentação de querer a sua vontade e esquecer da minha. Jesus ele quer nos mostrar que é aquilo que nos trará o bem maior para a nossa vida, para a nossa salvação, para que um dia alcancemos a vida eterna, é a vontade de Deus. Que muitas vezes nós não conseguimos entender, nós não conseguimos enxergar, nós questionamos muitas vezes na nossa vida, né? Por que Deus permitiu que eu vivesse isso? Por que Deus ainda não me deu isso que eu quero tanto? Mas só Deus sabe aquilo que é o melhor para nós. Nós somos miseráveis, nós somos pecadores e nós não sabemos aquilo que nos trará a nossa salvação. Só Deus, que é um Pai amoroso, com amor infinito por mim e por você, sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso é preciso confiar, aceitar a vontade de Deus com amor, com carinho. Jesus ele fala: quem quiser me seguir, se você quer vir comigo, renuncie-se a si mesmo, renuncie às suas próprias vontades, ao seu querer, renuncie aos prazeres mundanos, porque isso não trará o bem maior para a sua vida, não te levará à salvação. Quem quiser vir comigo, tome a sua cruz e me siga. Não é fácil, muitas vezes não vai ser fácil, porque muitas vezes vamos sofrer, muitas vezes vamos passar por tempestades, mas em Jesus está a nossa força. É Ele que venceu a morte, é Ele que venceu o nosso pecado, a nossa miséria. Porque somos muito miseráveis e sozinhos nós não somos capazes de abraçar a nossa cruz, não somos capazes de passar por sofrimentos, não somos capazes de renunciar à nossa própria vontade, que muitas vezes grita em nós e nós agimos como crianças mimadas querendo a nossa própria vontade. Jesus é a nossa força e a nossa esperança. Se está difícil para você aceitar aquilo que Deus te pede hoje, viver aquilo que Deus te pede hoje, peça a Jesus: Jesus, me dá
a força necessária para carregar a minha cruz. Me dá a força necessária para renunciar a mim mesmo, porque sozinho eu não sou capaz. Me dá a força necessária para carregar essa cruz que o Senhor me apresenta hoje, porque sozinho eu não posso. Mas em Ti, Jesus, eu posso tudo. Porque é o Senhor quem nos diz na palavra dEle, tudo posso naquele que me fortalece. Que você se lembre sempre, quando estiver difícil, quando for difícil renunciar a si mesmo, quando for difícil renunciar à sua própria vontade, quando a tentação gritar alto no seu coração, no seu ouvido, lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. E só alcançará a vida eterna aquele que se renunciar, aquele que renunciar à sua própria vontade e abraçar a cruz, abraçar a sua realidade, aquilo que Deus o pede hoje. Que Deus nos dê essa graça de abraçar a nossa realidade hoje, de abraçar aquilo que Deus nos chama hoje, de fazer a sua vontade em tudo e em todos os momentos da nossa vida. Só nele somos capazes. Por nós mesmos nós não podemos. Somos fracos e caímos em tentação como São Pedro, um grande santo, um grande exemplo para nós, que também caiu nessa tentação. Então pedimos hoje a intercessão de São Pedro para nos ajudar a não cair nessa tentação, de sermos levados pela nossa vontade. Que possamos repelir Satanás como Jesus fez ali naquele momento com São Pedro. Que possamos repelir essa tentação do demônio de querer a nossa vontade no lugar da vontade de Deus. Porque só a vontade de Deus nos levará à vida eterna. Que Ele nos dê essa graça e essa força. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.